Crescer não é o mesmo que valer mais. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique até o final para você tomar consciência se você não está cometendo esse erro grave dentro da tua empresa. Deixa eu te falar aqui uma verdade que com certeza vai mudar a forma que você está olhando e atuando dentro do teu negócio. Crescer nunca vai ser o mesmo que você valer mais. Muita gente cresce de maneira até descontrolada e acaba destruindo o valor do seu negócio. Isso acontece simultaneamente e é muito comum dentro dos negócios atualmente. E só entende isso quando o ciclo vira. Quando de fato o caixa da tua empresa começa a apertar. É aí que você começa a observar e o mercado começa a cobrar o teu negócio essas irresponsabilidades que você fez. Pessoas que falam que vender resolve todos os problemas, o que não é verdade. Vender não resolve todos os problemas. Não é simplesmente você atrair mais clientes, fazer mais vendas, que consequentemente o teu negócio vai crescer. Vendas boas, primeiro, são vendas que de fato você recebe por elas. Vendas boas são vendas que essas vendas têm uma boa margem de lucratividade para o teu negócio. E quando não tem margem, intencionalmente você tem produtos atrelados que terão essa margem para permitir lucro para a tua empresa. Isso sim é você não cair na armadilha de crescer e acabar destruindo o valor da tua companhia. É importante você entender que o crescimento, ele praticamente é como um vício. Eu já tive à frente de inúmeras empresas, em cadeiras como CEO, CFO, que pessoas que estavam capitaneando aquele negócio acreditavam realmente que aquele crescimento, que é algo sedutor, crescer seduz. A maioria dos empreendedores adoram estar na mesa de growth, de marketing, de vendas, mas quando de fato você entra dentro de dados, de números, a sensação do prazer começa a mudar. E aquela sensação que dá, quando você está crescendo, aquela sensação de progresso, aquela sensação de aplausos, aquela sensação que muitas vezes dá aquela narrativa que você contará provavelmente em algumas mesas de reuniões, almoços e jantares com amigos e familiares, que de fato alimenta e cresce o ego dos empreendedores. Ego esse perigosíssimo para o mundo dos negócios. Crescer por comparação é o que a maioria da nossa sociedade empreendedora está vivendo. Então todo mundo hoje acaba revelando os seus números de faturamento, quanto vende. Inúmeras empresas até presenteiam e parabenizam com placas de faturamento e poucas ou até nenhumas falam do lucro efetivo dos negócios. Eu particularmente nunca vi premiações baseadas em lucro líquido da tua operação, EBITDA da tua operação, o que de fato vai construir valor e perpetuidade para o teu negócio. Incrível isso, Como esse ego ele é cada vez mais massageado e alimentado por inúmeras instituições que de fato permeiam e cercam a nossa jornada empreendedora. O problema de tudo isso é que o mercado ele não paga por emoção. O mercado sempre vai pagar o valor do teu negócio. E o valor ele é totalmente outra coisa do que esse frenesi e essa euforia e essa falácia só baseada em crescimento. E muitas vezes os empreendedores me perguntam, mas Aurimar, o que de fato é valor de verdade? O que na prática é valor? E eu sempre falo que valor, capacidade da tua empresa, do teu projeto, gerar lucro sustentável, previsível, com risco controlado. Risco na vista, de maneira clara, sabendo que a gente está correndo ele. Isso, para mim, é uma definição do que seria construir valor de verdade. Quando você olha, você começa a entender por que duas empresas do mesmo ramo, muitas vezes do mesmo tamanho, têm valuation completamente diferente. Por que a empresa A e B, praticamente dentro da mesma área, do mesmo tamanho, tem valores tão diferentes? Perguntas que muitas vezes empreendedores até ficam nervosos com a resposta. Mas são negócios que têm donos que são totalmente instáveis, que consequentemente as suas empresas passam a ser instáveis também. E o mercado paga prêmio
por uma e desconta da outra. O mercado premia empresas que estão olhando de fato para um crescimento sustentável, gerando valor verdadeiro, e ele desconta, e ele deduz, e ele leva pedaços de empresas que estão olhando só para crescimento de maneira descontrolada e destruindo o seu valor. Importante você refletir se isso não está acontecendo dentro da tua operação. Se a tua liderança, a tua diretoria, se de fato o corpo, que de fato fazem 80-20 na tua operação, não estão olhando dessa forma, que é uma forma totalmente errada. E é importante a gente entender, e é o que eu vou entrar aqui agora mais a fundo, que são as 5 forças que eu considero que de fato criam valor relevante. 5 forças que de fato não aumentam só o tamanho da tua operação, e elas aumentam o valor. Mas para a gente entrar agora nesse ponto, que é o ponto mais importante desse vídeo, eu espero que você já tenha curtido, que chegou até aqui, então já curte esse vídeo, já comenta, fala do teu negócio, fala da tua dor, fala do teu desafio, é isso que a gente resolve há 2 décadas, então é importante a gente te ouvir para te responder, compartilha, comenta, porque aí você traz cada vez mais energia para que a gente traga mais conteúdo como esse, conteúdo de fato que vai agregar valor na tua operação. E o que eu vou trazer de força agora, primeira força que eu quero trazer para essa mesa, é a força que eu chamo de margem sustentável. Qual é a margem sustentável? Que é muito diferente de margem ocasional do meu negócio. Não é a margem que eu estou tendo por sorte, né? Não é a margem que eu estou tendo pelo acaso, porque eu fiz um lançamento, porque eu lancei um produto, porque eu acessei um canal novo e deu certo. É uma margem que praticamente todo mês ela aparece. Mais sustentável. É uma margem que praticamente eu consigo fazer ela virar quase que um padrão previsível. Como é que ele é construído? Com um processo, com precificação bem definida, com eficiência e com disciplina. Eu não estou aqui dizendo com facilidade, mas eu estou aqui dizendo que esses esforços para que a gente consiga criar dentro do nosso negócio é inevitável para uma jornada empreendedora saudável. Porque o crescimento sem margem, ele cansa você. É você trabalhar, é você atuar, é você colocar energia, é você ver a sua empresa muitas vezes pujante e você não vê dinheiro. Significa que você tem margem ocasional e você não tem a margem sustentável, que é ela que eu considero a primeira força para que a gente comece a gerar valor dentro da tua empresa. A segunda força que eu quero falar aqui é a força que eu chamo de caixa previsível. E caixa previsível, gente, é ele que dá liberdade. A liberdade financeira dentro do mundo dos negócios é você ter dinheiro. Dinheiro é que vai comprar essa liberdade. Todo tipo de expansão que você faz sem um dinheiro previsível, sem um caixa previsível, que seja um caixa que você vai trazer através de negociações e vendas, ou que seja um caixa que você vai trazer através de aquisição de capital inteligente que você compôs para dentro da tua operação, o que sai fora disso vai ser um crescimento à base de risco. Vai ser um crescimento que vai te dar calafrio e tirar teu sono. Talvez você é um empreendedor que não está dormindo direito. Tua empresa talvez pode faturar muitos milhões e você tenso, aflito com a tua operação. Significa que você não dominou esse caixa previsível. Porque não tem jeito, gente. Expansão de negócio consome caixa. Expansão consome caixa. Fato. Se esse caixa vai vir do recurso próprio ou de terceiro, ele vai consumir. A parte do caixa que foi disponibilizado para crescimento é o capital de giro. Se você não domina ele, você vai virar refém. Refém da tua operação, refém de fornecedor, refém muitas vezes de juros abusivos. E tudo isso são coisas e itens negativos que deterioram o teu valor. Que deterioram o valor da tua operação. A terceira força que eu quero trazer agora é a força de governança do negócio. É a governança e a diferença entre empresa e instituição. É a governança que define, né? As instituições, a diferença é, as instituições são aquelas que atravessam ciclos. São aquelas empresas prontas para atravessarem por ciclos. Que empresas vão viver vários ciclos. Na economia, que seja brasileiro, no mundo, o tempo inteiro existem ciclos diferentes. Ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de guerra, ciclos de problemas econômicos por diversos países que afetam a gente, problemas políticos, ciclos. Instituições estão prontas para enfrentar esses ciclos. E as empresas simplesmente é aquilo que está na cabeça do dono. Significa que qualquer coisa que aconteça, qualquer
tempestade, qualquer chuva que aconteça, o dono sofre com isso diretamente. Significa que o dono sente qualquer tipo de turbulência, mínima que seja, dentro da operação, porque ele não transformou o seu negócio em uma instituição. E o mercado e o dinheiro e o capital, ele quer caminhar com instituições. E é isso que você precisa construir dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Indo para a quarta força, significa como é que eu faço e construo um negócio que depende cada vez menos do fundador. São negócios que têm de fato processos, planejamentos estabelecidos que crescerão independente dos sócios da empresa. Não estou falando que você vai fazer isso do dia para a noite, mas eu estou falando que o empreendedor ele precisa construir esse modelo de negócio dentro da sua operação. Você não iniciou a operação com um modelo que vai proporcionar isso, você precisa se reinventar ao longo da jornada para que isso aconteça. Senão a operação cresce e o dono e os sócios viram o maior gargalo do negócio. O gargalo é risco constante na operação. Vê bem, empresas investíveis, empresas que são ativos, você transformando o teu negócio num ativo valioso. O que significa isso? Significa que funciona com sistema e com processo bem construído, planejamento bem desenvolvido, que independe de você, ou de vocês se a sua empresa tem mais sócios. Isso para mim é a quarta força. E a quinta força e última são as narrativas que você vai construir econômica financeira do teu negócio. Narrativas econômicas financeiras. Espera aí, sem narrativa econômica, a empresa pode até funcionar. E muitas empresas funcionam. Eu já cheguei a ter empresa de rodar 2, 3, 4 anos e um dia descobri que eu nunca ganhei dinheiro com o negócio. Empresas que eu tive que dar para os outros. Empresas que eu tive que fechar. Por quê? Porque eu não tinha entendido qual era a narrativa econômica da empresa. Depois eu descobri que a empresa não gerava lucro nenhum. Pelo contrário, eu só utilizei o meu capital e brinquei de fazer negócio. E pode ser que você esteja passando por isso. Você vai ter que tomar uma decisão dura. Mas, quando você constrói uma narrativa baseada em estrutura e dados, significa que você consegue precificar a tua empresa, o teu ativo, que ela se tornará um ativo como algo valioso. E é isso que nós empreendedores precisamos construir. É isso que é você deixar legado, você suceder. Ninguém vai suceder algo que não tem valor. Você não quer passar para os seus filhos algo que não tem valor. Você não quer vender e realizar o sucesso da tua empresa algo que não tem valor. Ninguém vai querer caminhar, ninguém vai querer investir e colocar dinheiro nisso. A narrativa econômica é por que a tua empresa é uma empresa vencedora? Peraí, por que o teu negócio continua vencendo e crescendo? O que protege a tua empresa, a tua operação, a tua estratégia? O ciclo muda, a política muda, a economia muda e o teu negócio fica perene. Ele sofre, ele até recebe impacto, pode reduzir, mas volta a crescer. Importante você ter clareza disso. E antes da gente caminhar para o fim, eu quero que você lembre de tocar no sininho. Então toque no sininho, já marque como prioridade, para que sempre você receba em primeira mão o nosso conteúdo de crescimento e busca de acesso a capital. Para que de fato você transforme a tua empresa, o teu negócio, num ativo. Porque senão todo esse trabalho, toda essa jornada empreendedora vai ser em vão na tua jornada. E vamos lá. E o que aumenta, Aurimar? O que não só aumenta, né? O que só aumenta o tamanho do meu negócio, mas destrói o valor da minha empresa? Agora eu quero primeiro setar esses pontos aqui. Espera aí. O que aumenta o tamanho e destrói o valor da minha empresa? É importante a gente ter essa reflexão. Espera aí. Crescer sem controle significa que aumenta o tamanho, destrói valor. Cresci sem controle, destruiu o valor da minha empresa. Cresci no improviso, né? Eu passo a ser um jogador de pôquer dentro da minha operação. Eu cresço com margem frágil, né? Eu cresço a empresa com sonegação tributária, com sonegação de imposto. A minha margem está atrelada a uma manobra fiscal arriscada. Cresce e destrói valor. Cresço sem governança. Cresço, mas destruo valor. Vê. Eu cresço com caixa totalmente instável na minha empresa. Ou porque eu, de maneira imatura, saqueio a minha companhia como sócio, ou porque eu não sei administrar bem o recurso e entender que a empresa precisa ter dinheiro e reserva e capital de giro próprio. Vê. Tudo isso cresce e destrói valor. Isso aumenta os números. Isso talvez infle o seu ego. Talvez você vai contar boas histórias em algumas mesas de almoços, jantares com amigos, mas você está no alto risco. Eu sei que muitas vezes você nem está conseguindo dormir por causa disso.
por decisões erradas que você está tomando. E é importante a gente entender que tudo isso é possível mudança. É possível a gente mudar o caminho e rota do nosso negócio, para que a gente de fato construa um negócio de valor. Construa de fato um ativo, não simplesmente uma empresa que está fazendo a gente perder e gastar o nosso tempo e a nossa vida. Que a gente poderia estar fazendo muito mais coisas interessantes na nossa jornada. Então, se você entendeu uma coisa aqui hoje comigo, para mim eu vou estar satisfeito. Eu quero que você tenha entendido o seguinte, peraí. Crescer é fácil, Aurimar. Agora, permanecer é aqui que a gente tem que colocar nossa energia. Porque aí você vai virar um ativo raro dentro do mercado. Crescer é fácil, permanecer e crescer estruturado me faz me tornar um ativo raro. E o mercado paga valor. E o valor nasce quando tem um negócio, projeto, estrutura. Não tem outro caminho. Crescer não é e nunca será o mesmo que valer mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você que chegou aqui até o final, curta, comenta. Eu quero ouvir um pouco do teu negócio e permaneça aqui no canal recebendo mais e mais vídeos sobre a realidade de empresas da economia real. Aqui a gente não vai contar história, aqui a gente vai contar casos práticos de 2 décadas. 2 décadas bem vivenciadas dentro do mundo dos negócios. Te vejo no próximo vídeo.